Bem-vindo à aula de Debug Java. Debug é um processo de localizar erros e eliminá-los do seu sistema. De maneira geral, debugar não é uma tarefa fácil de ser executada, mas felizmente a nossa ideia Eclipse traz uma série de ferramentas para nos auxiliar nesse processo. E para começar o debug de uma aplicação, precisamos conhecer o conceito de breakpoints. Os breakpoints são os nossos pontos de partida. É por onde começamos a analisar o código da nossa aplicação. Para essa aula, nós temos uma classe composta de um atributo e dois métodos. Um método utilizado para extrair a raiz quadrada de um número e o nosso método main, responsável por inicializar essa classe e chamar o método de extração da raiz quadrada, avaliando se aquela raiz ela está correta ou não. Como é que nós podemos incluir um ponto de partida, ou seja, um breakpoint nessa nossa classe? Basta clicar duas vezes na linha que você deseja inicializar o seu debug, ou seja, a sua depuração. Agora, quando você executa uma classe Java dentro do Eclipse, você utiliza esse botão representado pela seta branca direcionando para o lado direito. Para visualizar a execução de uma classe no modo debug, você vai acionar esse botão com a imagem de um besouro. Clique sobre o botão e o Eclipse vai solicitar a sua autorização para alternar para a perspectiva de debug. Clique em Yes para ver essa nova perspectiva, onde temos algumas abas muito importantes. A primeira delas é a aba Variables. Ela apresenta para você a relação de variáveis dentro do método que você está analisando. Então, dentro do método main, nós temos já inicializado a variável args, que recebemos como parâmetro desse método, e a variável número, que foi inicializada com o valor 16. A próxima linha de execução vai inicializar a nossa raiz e, em seguida, avaliar aquele valor. Dentro dessa aba, você ainda pode aumentar o leque de opções para serem analisados. Você tem outras formas de visualização desse conteúdo, podendo incluir mais conteúdo para ser avaliado. E na opção Java, você pode habilitar a visualização de constantes, de variáveis estáticas e outras preferências ainda. Uma outra aba muito importante é a aba Breakpoints, onde você pode visualizar todos os breakpoints incluídos dentro da sua aplicação. Aqui você pode marcar e desmarcar os breakpoints que serão acessados nessa perspectiva de debug. Nós vamos ainda visualizar daqui a pouco essa aba quando estivermos tratando de um debug mais avançado. E temos ainda a aba Expressões. Essa aba ela é utilizada para a avaliação de expressões dentro da sua aplicação, sem necessidade de incluir código direto na sua classe Java. Então, em tempo de execução, você pode adicionar novas expressões para avaliar se um determinado valor atende um determinado critério e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma expressão que verifica se o número é maior do que 5. Se esse número for maior do que 5, eu vou imprimir a mensagem
maior que 5. Vamos ver a execução desse código aqui dentro. Está aqui o resultado. Uma outra aba muito importante é a aba de debug. É nessa aba que nós navegamos pelas linhas que estão sendo debugadas. Você tem várias formas de navegar. As duas principais podem ser acessadas nessas opções aqui em cima. Nós temos a opção de navegação Step Into e a opção Step Over. Essa opção Step Over, ela vai percorrer linha a linha, independente da instrução que você tenha dentro do seu código. Clicando em Step Over, ele vai para a próxima linha de execução. Ou seja, a partir desse ponto, nós já inicializamos a nossa variável exemplo e passamos para a próxima linha, que vai executar o método raiz. Se eu clicar novamente em Step Over, ele vai pular para a próxima linha, que seria a linha de avaliação. Mas a opção Step Into, caso essa linha corrente se trate de um método, então ele vai entrar dentro do método para verificar lá dentro os passos de execução. Então, eu vou clicar dentro de Step Into e agora nós fomos remanejados para dentro daquele método. Dentro desse método, agora eu vou acionar a opção Step Over para passar por cada uma dessas linhas. Então, como você pode ver aqui, na aba de variáveis, as variáveis estão sendo modificadas na medida que a gente percorre esse loop. E ele vai percorrer o loop até que a raiz tenha sido extraída, retornando o valor para o nosso método main, que tinha chamado a execução daquele método raiz. E a partir daqui, a gente pode continuar a execução. Se você estiver satisfeito com essa execução, você pode continuar toda a execução, ou seja, passar por todo o processo sem precisar percorrer linha a linha, utilizando esse outro botão, uma seta apontando para o lado direito na cor verde. Existem outras teclas de atalho, outras formas de você navegar dentro da execução do seu código. Nós temos ali a tecla de atalho F7 e F8, que você pode acionar aí no seu computador. As teclas F5 e F6 representam aquela navegação Step Into e Step Over. Agora que você já conhece os breakpoints, a aba Variables, a aba Expressions e a aba de navegação, vamos partir para um debug avançado, começando com a análise das propriedades de um breakpoint. Então, quando você inclui um breakpoint de análise, esses breakpoints podem também ter algumas propriedades setadas. Por exemplo, nós temos aqui um fluxo de repetição. Se você simplesmente colocar um breakpoint nesse fluxo de repetição while, ele vai entrar nessa linha na primeira vez que ela for executada. Mas você pode querer, eventualmente, que ele entre nesse breakpoint apenas quando essa linha for executada pela segunda vez. Então, para configurar esse tipo de informação no seu breakpoint, você clica com o botão direito sobre ele e entra em Breakpoint Properties. Aqui,
você pode informar quantas vezes você quer que esse breakpoint seja acionado até que ele te alerte, ou seja, te mostre o que está acontecendo. Então, eu quero que o meu while seja executado 2 vezes antes de ser informado sobre o que está acontecendo aqui dentro. Agora, quando clicarmos em execução no modo debug, ele vai me apresentar esse breakpoint quando ele tiver sido executado já pela segunda vez. Como você pode ver, né? A raiz ela já vale 1, já não vale mais 0, ou seja, ele já passou por essa estrutura. O número vale 15 e o nosso número ímpar, que inicialmente valia 3, agora vale, aliás, que inicialmente valia 1, agora vale 3. Uma outra coisa que você pode fazer no seu breakpoint, outra configuração, é escrever uma instrução, uma condição para que apenas quando essa condição for satisfeita, ele executar o seu breakpoint. Então, por exemplo, você poderia aqui informar que quando o número ímpar for maior do que 1, você então quer escrever na tela do seu sistema a palavra entrou e retornar true aqui nessa opção. Caso contrário, você quer escrever na tela do sistema a palavra não entrou, retornando false. É uma condição que você pode estar colocando aqui ao invés de colocar dentro do seu código-fonte. Agora, essa condição fica vinculada ao breakpoint e não ao seu código. Quando você executar aqui novamente, então vamos lá. Então, quando executarmos em modo debug novamente a nossa classe, ele vai então entrar naquela expressão, imprimindo a mensagem entrou na tela. Então agora você já sabe como definir propriedades do seu breakpoint. E o que é esse watchpoint? Ele é utilizado para monitorar variáveis de instância. O que é uma variável de instância? É uma variável do seu objeto. Nós temos aqui a variável resultado, que eu quero monitorar quando ela vai ser acessada ou quando ela vai ser modificada, através dessas ferramentas de debug do Eclipse. Então, para isso, quando você estiver em modo debug, então vamos aqui, debugar novamente a nossa classe. Você pode aqui na sua classe incluir essa variável para ser monitorada. Como? Clicando 2 vezes aqui na frente da sua variável. Isso vai adicionar um watchpoint naquela variável de instância. E esse watchpoint pode ser configurado na opção Breakpoint Properties, que é acionada quando você clica com o botão direito do mouse sobre esse watchpoint, da mesma forma que qualquer outro breakpoint. Aqui nós temos as opções Access, ou seja, me informe quando essa variável for acessada, e você também pode ser informado quando ela for modificada, além de poder monitorar quantas vezes esses acessos aconteceram.
Por fim, nós temos aqui as opções de Exception Breakpoint e a Class Breakpoint. O que é uma Exception Breakpoint? A Exception Breakpoint, ela é a possibilidade que você tem de monitorar uma exceção específica. Imagine que dentro desse seu código, dentro desse seu programa, eventualmente poderá ocorrer o lançamento de uma Null Pointer Exception. Como é que você monitora a ocorrência dessa exceção? Você pode, clicando nesse botão representado pela letra J seguido do ponto de exclamação, informar um tipo de exceção a ser monitorado. Então aqui, um Null Pointer Exception, por exemplo. A partir de agora, qualquer ocorrência de Null Pointer Exception vai disparar a execução, ou seja, o monitoramento daquela ocorrência. Você vai ser informado que aquilo aconteceu e vai ser direcionado para aquela linha que está ocorrendo aquela exceção. E outra possibilidade é a de monitorar uma classe específica, quando uma classe foi carregada dentro da sua aplicação. Ou seja, quando você inicializou uma classe. Para isso, você pode habilitar essa opção em Run Add Class Loader Breakpoint. Aqui você poderia, por exemplo, monitorar quando a classe matemática foi inicializada dentro da sua aplicação. Então, esses são alguns recursos que facilitam você, como programador, localizar um erro e corrigir esse erro dentro do seu sistema, utilizando as ferramentas de debug do Eclipse, da sua IDE Eclipse. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula.